Nós estamos vindo uma sequência de mensagens, eu diria, nessas últimas duas e mais essa mensagem em Efésios, considerando especificamente o capítulo 2, vamos lembrar aqui que nos versículos 1 a 3, Paulo desenvolve um argumento mostrando qual é a realidade do homem sem Deus, ou seja, a realidade que todos nós estivemos, ou quem sabe alguns ainda estejam nessa condição. E ele descreve a condição dessas pessoas é que elas são mortas. Não fisicamente, ele está falando aqui de morto em termos de incapacidade moral ou espiritual de se relacionar com Deus. O que evidencia isso é que as pessoas estão vivendo de acordo com esse sistema, essa sociedade chamada mundo, que é antagônica a Deus. Não bastasse isso, ele diz que as pessoas estão andando de acordo com as instruções, e mesmo que muitas vezes sutil, a maior parte das vezes sutil, andando conforme a direção do próprio diabo. E Paulo ainda diz que dentro do nosso coração, da nossa alma, existe uma inclinação propensa para desobedecer a Deus e, consequentemente, nós não somos meras vítimas. Nós somos cúmplices. Até que nos versículos 4 a 7, então, na sequência, ele vai descrever que Deus, e ele descreve Deus como sendo um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus gracioso e um Deus bondoso que intervém e vem até nós para nos alcançar. Ainda que a vida de morto está bem descrita nos versículos 1 a 3, ele inicia a porção de 4 a 7 dizendo, mas Deus, ou seja, é Deus quem vai fazer a diferença. E ele descreve ali que Deus faz diferença providenciando o Senhor Jesus Cristo, que vem até a cruz, que morre naquela cruz, sofrendo o castigo pelo pecado que nós merecíamos. E uma vez que sofremos, ou Cristo sofreu o julgamento no nosso lugar, nós agora temos condições de chegar até Deus. O cerne da mensagem é essa. Agora, essa mensagem muitas vezes tem sido de alguma maneira transformada, acrescendo-se alguma coisa, tirando-se alguma coisa. E as pessoas acabam ouvindo uma mensagem contaminada, corrompida ou envenenada. Numa situação análoga a essa, nós vivemos uma realidade de que corremos risco com o que nós engolimos, com o que nós comemos. A todo tempo nós vamos ler artigos ou textos que descrevem coisas que fazem mal para a nossa saúde. Alguém já falou assim, existem 4 males, 4 brancos que fazem mal para nós. Sal, açúcar, farinha de trigo e jaleco de médico. Nós consumimos um açúcar que não é saudável para nós, uma quantidade de farinha de trigo que não é saudável para nós. E se fossem somente essas coisas, estaria fácil de levar a vida. Mas você vai lá e pega a lista hoje em dia dos alimentos mais contaminados ou envenenados, você olha lá, tomate, pimentão. Em tempos recentes, óleos têm recebido um bombardeio grande. Alguns dizem que a quantidade de problemas cardíacos que existem hoje é decorrente dos óleos vegetais que nós consumimos. E aí alguém aparece e fala assim, não, o ideal para nós cozinharmos é com óleo de coco. Que esperança no coco. 2 semanas atrás, a USP publica um artigo, resultado de uma pesquisa científica dizendo que o óleo de coco não ajuda a gente em nada. Em alguns aspectos até piora.
Se você estava dependendo desse comércio, desculpe-me. Em alguns ambientes, está se exaltando ainda a gordura que vem à banha. Então, nos próximos tempos eu aguardo a redenção do bacon. Há uma preocupação e devemos ter essa preocupação com o que nós estamos ingerindo, porque isso atinge o nosso corpo, a nossa saúde. Me espanta como nos nossos dias, haja tanta incidência de câncer. E eu fico pensando no que nós estamos ingerindo, no que estamos comendo, o quanto nós estamos sendo envenenados. Tanto pelos produtos empregados nos alimentos que nós ingerimos, quanto os produtos que são empregados para produzir esses alimentos. São coisas com as quais nós temos que nos preocupar. Agora, deixe-me dizer claramente, se você comer bacon ou não, se você cozinhar somente com óleo de coco, ou com banha de porco, quero lhe dizer, de qualquer maneira você vai morrer. Você não vai poder mudar essa realidade. Você pode mudar a condição da sua vida, mas uma coisa é certa, você vai morrer. Mas o problema aqui que eu quero considerar com vocês é quando nós pegamos uma mensagem chamada de evangelho contaminada, corrompida ou envenenada. E se nós estamos olhando e crendo para uma mensagem falsa, isso não tem explicação, não tem consequências somente na nossa vida agora. Isso pode ter implicações pela eternidade. E, a bem da verdade, o diabo está extremamente interessado em contaminar essa mensagem que é pregada. Além do que, nós vivemos numa cultura da humanidade, em que o homem trabalha e busca resolver seus próprios problemas. E não é raro a mensagem do evangelho estar contaminada pelo pensamento de que nós podemos resolver a crise que existe entre essa humanidade morta e Deus. Então, minha proposta para vocês nessa noite é que nós olhemos para alguns nãos de Deus, para algumas tendências e algumas contaminações específicas que nós vemos na mensagem do evangelho hoje. E essa é uma maneira de você olhar para esse texto bíblico e junto comigo olharmos e nos dedicarmos a esse texto e percebermos o que pode ser contaminação dessa mensagem que você pode estar crendo e consequentemente equivocado e com consequências graves na sua vida. Então eu quero olhar a princípio para alguns nãos, para aquilo que é proposto como evangelho nos nossos dias. O primeiro não que eu quero focalizar com vocês é que não é pelos nossos recursos. Veja, nós vamos olhar para a passagem do capítulo 2, versículos 8 a 10, e começando com o versículo 8, ele diz: vocês são salvos pela graça. Veja, ele começa com o pois aqui. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Se nos versículos 1 a 3 ele contemplou a condição de morte espiritual que todo mundo está no seu estado natural, e isso pode ser a maneira como você estava antes de encontrar o Senhor Jesus Cristo, ou a maneira como você está, uma vez que você ainda não teve um encontro pessoal com Ele. Há um mas que começa no versículo 4 a 7, que descreve a bondade e a misericórdia de Deus, que toma providência para a sua história e o seu destino ser diferente. E quando ele chega no versículo 8 e insere aqui essa conjunção, pois, ele está explicando o que está acontecendo. E a explicação que ele passa a dar aqui é: pois vocês são salvos pela graça. E ele diz aqui:
E isto não vem de vós. Essa salvação, a possibilidade de alguém ser resgatado e ser colocado num novo relacionamento com Deus, sem estar em dívida com Deus, ao contrário, podendo desfrutar do relacionamento, da proximidade, da intimidade com esse Deus. Isso não é alguma coisa que é produzida por nós, nem poderia ser. Vamos lembrar, no capítulo 2, versículo 1, ele diz: vocês estavam mortos. No versículo 4, ele repete isso. O que um morto pode fazer por si? Nada. Então Deus não espera que nós façamos alguma coisa para que a gente consiga alguma coisa e finalmente seja aprovado por Deus. Não. Isso não vem de vocês. A proposta de salvação vem do próprio Deus. É iniciativa de Deus. É um benefício que vem de Deus, como nós vimos anteriormente. Foi por causa da misericórdia. Foi por causa do amor. Foi por causa da graça. Foi por causa da bondade de Deus. Então a salvação que acontece em Cristo não acontece porque você toma iniciativa. Ainda que você possa se mover em direção a Deus em algum momento, isso está precedido de uma ação de Deus. Aquele mendigo da história que o Adilson contou para nós, ele não fez nada foi Deus que começou. Participando de alguma maneira, ainda que não seja um Gideão, da conferência deles lá em Serra Negra, neste final de semana, tomando um café ontem pela manhã, a Cris chegou à nossa mesa e compartilhou uma história ocorrida, se não estou enganado, na gloriosa cidade de Santos. E ela conta que os Gideões foram e deram Novos Testamentos numa escola. E um dos garotos pegou o Novo Testamento e jogou para cima do telhado da escola. Em cima do telhado da escola tinha um homem pensando em dar cabo da sua vida. Pegou aquele livro, abriu aquele livro, encontrou o Senhor e depois foi perguntar quem é que sabia que ele estava precisando de ler aquilo. Ninguém sabia, além de Deus. Quem jogou não jogou com essa intenção. A salvação que nos alcança não vem de nós. Ela vem de Deus. Foi Deus que enviou o Senhor Jesus Cristo. Foi o Senhor Jesus Cristo que naquela cruz morreu e foi punido pelos nossos pecados. Ele sabia o que ele estava fazendo. Houve algum exercício de fé? Houve algum exercício de fé. Aqui o texto diz: vocês são salvos pela graça por meio da fé. Mas qual é o papel da fé aqui? Você não pode dizer assim: eu tenho uma fé muito grande e por isso eu sei que eu vou ser salvo. Não é pela fé que a gente é salvo, no sentido que a fé que produz isso. Vamos imaginar que você vá ao aeroporto aqui de Campinas, compra uma passagem para Portugal, entra no avião, e tendo entrado no avião, você chega em Portugal. Você exerceu fé? Lógico que exerceu fé. Quando você comprou a passagem para Portugal, crendo que você vai a Portugal, tenha fé. Quando você entra no avião, crendo que aquele é o avião que você tem que ir, você exerceu fé. Mas não foi a fé que levou você até lá. Se você comprasse uma passagem para Curitiba, e dizendo: Senhor, o Senhor conhece a minha fé, ela é muito grande, eu vou para Portugal. Ora pois, claro que não vai. Não é a fé que leva você. A fé é o meio de você desfrutar daquilo que está provido. Daquilo que já foi feito. A promessa, a declaração, é que Deus derramou a sua graça, eu sou salvo pela graça. Ou seja, Deus na sua providência enviou o Senhor Jesus, que morreu por nós, pagou os nossos pecados naquela cruz. Com a minha fé, como se eu fosse comprar um bilhete, ou entrasse naquele avião,
quando eu expresso a minha confiança no que Deus fez, nas promessas que Ele faz, eu desfruto. Não é a fé que viabiliza é a graça. A fé é o ponto que faz conexão, que me torna participante do que Deus oferece para nós. Vejam, a salvação, ela depende exclusivamente, ela começa exclusivamente com Deus. Não é pelos nossos recursos, pela nossa iniciativa. O segundo não que eu quero considerar com vocês aqui é que não é pelo nosso poder. Veja, no versículo 9, Paulo diz assim: não por obras para que ninguém se glorie. A palavra traduzida por obras aqui, na língua grega é ergon. Nós conhecemos essa palavra quando você vai fazer aquele teste a partir de uma certa idade para avaliar sua condição cardiovascular. O ergométrico, ergon, está medindo o seu trabalho. Alguns aqui podem trabalhar com ergometria, que avalia e mede qual é a melhor posição que você vai ter para o exercício do seu trabalho. Não é pelo que você pode produzir. Não depende do esforço humano. A salvação, como ele disse no versículo 8, é pela graça somente. É por um favor que nós não merecemos. E é importante nós sabermos, nós somos salvos somente pela graça, e não é pela graça do Senhor Jesus, e por mais alguma coisa que nós acrescentamos, não. Você não merece, você não consegue se fazer merecedor. Você pode pensar ali, não, mas eu sou um cara legal. Aliás, sabe, Deus me encontrar foi um grande privilégio para Ele. Eu não sou qualquer um. A mamãe já dizia, eu sou um santo. Queria olhar com você mais alguns versículos que as Escrituras descrevem, focalizando claramente que não tem uma ação humana que nos torna merecedores disso. Veja, quando Paulo escreve aos Romanos, no versículo 20, ele diz: ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Ninguém. Não é porque você está seguindo alguma lei ou a Bíblia que você vai ser aceito por Deus. Não depende do que você faz ou deixa de fazer. Ao contrário, à medida que você se aproxima da Bíblia para conhecer o que Deus quer de você, você vive uma realidade num primeiro momento, que é isso que ele diz no final do versículo. Mediante a lei, nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Quanto mais nós olhamos as Escrituras, mais nós percebemos o quão desqualificados nós estamos. De repente você pode achar que a maneira como você trata as pessoas é a maneira normal, e olhando para as Escrituras você começa a perceber que a sua atitude é arrogante, é dura, e é pecado. Veja, mais adiante no versículo 18, Paulo diz: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Não existe nessa equação do homem chegar até Deus algum tipo de mérito, não depende da obediência dele. Vai ser somente pela fé, ou seja, Deus derramou a sua graça e a minha contrapartida vai ser expressar minha confiança no que Deus fez, na explicação que Deus dá, nas promessas que Ele oferece. Mais adiante, no capítulo 4, ele diz: ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Se você tem um funcionário que trabalha, seja na sua casa ou na empresa em que você é dono, você não está fazendo nenhum favor quando você paga o salário das pessoas. Elas trabalharam, elas merecem o salário. Sendo na empresa em que você trabalha como um funcionário, o salário não é uma bondade do chefe, é uma obrigação.
A pessoa que trabalhou tem o mérito. Mas no nosso caso, nós não trabalhamos por isso. Ele diz: todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Na maneira como as Escrituras explicam que nós podemos chegar a Deus, nós chegamos a Deus não é porque a gente trabalhou por isso. Não é porque nós nos tornamos merecedores disso. Não. Nós só somos alcançados pela graça de Deus. Certa ocasião eu li a história de um homem que foi para um culto na expectativa de ouvir a pregação do Evangelho. Era uma grande campanha acontecendo na cidade, e por razões que eu não me lembro, ele perdeu o horário, e quando ele chegou lá, já tinha acabado o culto. Algumas pessoas estavam lá, então ele se encontrou com alguém que estava naquela ocasião ali, e ele perguntou: eu quero saber o que eu posso fazer para chegar a Deus. E a explicação que a pessoa deu para ele foi: não pode fazer nada. Mas quem chegou na hora também não pôde fazer nada. O que pode ser feito foi feito pelo Senhor Jesus Cristo. Então não é por mérito pessoal, não é resultado de um trabalho, de um merecimento que nós temos. Tudo o que precisava ser feito, que Deus exige que fosse feito, era a justiça. E Deus providenciou essa justiça na cruz. Os pecados de cada um de nós foram pagos naquela cruz. Não tem conquista nossa, não tem trabalho nosso. É absolutamente graça de Deus. O terceiro não que eu quero considerar com vocês aqui é que o Evangelho não nos dá nenhuma brecha para que a gente nutra algum tipo de orgulho, soberba, glória pessoal. Porque se a iniciativa é toda de Deus, a providência é toda de Deus, é tudo graça de Deus, e nós não trabalhamos por, e não nos tornamos merecedores, como é que nós vamos nos orgulhar disso? Veja no versículo 9 mesmo, ele diz: não é por obras para que ninguém se glorie. O que um morto pode fazer? Um morto não pode fazer nada por si mesmo. Ele depende completamente da bênção, da graça, da bondade de Deus, da ação de Deus, da obra de Deus. Um morto não se orgulha. Um cego, um surdo espiritualmente, não tem por que se orgulhar de estar chegando a Deus. A experiência da salvação, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é tão centrado e baseado exclusivamente em Deus e na sua graça através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que não resta nenhum resquício de nós dizermos: mas eu sou legal, eu fui alcançado, mas eu merecia, eu tinha alguma coisa de bom. Não. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 24, ele diz ali, no versículo 24, que nós fomos justificados, isso é, declarados justos gratuitamente. Não é que nós éramos justos, nós somos pecadores, mas nós fomos declarados justos. E ele explica que o Senhor Jesus naquela cruz, ele pagou os pecados, e a justiça foi feita, e agora nós temos liberdade de chegar até Ele. Nós somos os justificados, e o Senhor Jesus é o justificador. E uma vez que essas são as bases claras desse relacionamento, ele diz: onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Nós não temos nenhum motivo para nos orgulharmos da salvação em que somos alcançados.
Nós não temos motivo de pensar que nós não temos chance de chegar até Deus, porque afinal de contas nós somos muito ruins. Esse evangelho é para as pessoas ruins, para as pessoas corrompidas, para as pessoas pecadoras. E essas pessoas efetivamente não têm qualquer motivo de orgulho. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, descrevendo as pessoas que o evangelho alcançou, lá no capítulo 1, a partir do versículo 27, 26, ele diz, quem é que Deus escolheu? Quem é que Ele salvou? E ele diz, Ele não escolheu as sábias, Ele escolheu as coisas loucas, as fracas, as humildes, as desprezadas, as que não são. E aí ele diz no versículo 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O evangelho verdadeiro não inspira em ninguém um sentimento de orgulho. Os verdadeiros salvos sabem que não conquistaram nada. Sabem que não pagaram por, que não se fizeram merecedores. Sabem que a única maneira de chegar até Deus é através da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia, do seu amor, manifesto naquela cruz, quando o Senhor Jesus Cristo veio até nós e morreu por nós. É isso o evangelho que você crê? Ou é o Senhor Jesus e mais alguma coisa? Ou seja, o Senhor Jesus Cristo não é suficiente, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa, isso não é o evangelho verdadeiro. Se tem alguma confiança em você mesmo, de que não, mas você é um cara, eu sou um cara legal, eu nunca matei ninguém, não roubei ninguém. Isso não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro, se existe alguma confiança e algum motivo de orgulho, é o que Paulo diz em Gálatas capítulo 6, versículo 14. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode se gloriar na cruz do Senhor Jesus Cristo, se você pegar o aspecto de que gloriar é se alegrar. Mas se você pensar que por causa dos seus pecados foi que o Senhor Jesus Cristo veio, e naquela cruz tomou todos os seus pecados sobre si mesmo, e morreu naquela cruz, você não tem motivo de orgulho nenhum. Você tem motivo sim de exaltá-lo, de agradecer-lhe, de bendizê-lo. O único que pode ser exaltado com o verdadeiro evangelho é o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo. Alguns podem pensar assim, mas Fernando, isso parece muito fácil. E eu já ouvi esse argumento tantas vezes. Parece muito fácil, Fernando, não pode ser. Tem a contrapartida. Eu tenho que fazer alguma coisa. Um morto não faz nada. Um condenado não tira a sua condenação. Um homem impuro não consegue tirar o seu próprio pecado. Não tem contrapartida. É aceitar a providência de Deus pela fé. Somente pela fé. E desfrutar da salvação que Ele nos oferece. É lógico que isso vai ter implicações, e é sobre isso que eu quero tratar agora com vocês. Veja o que ele diz no versículo 10. Porque somos obra-prima de Deus. Em primeiro lugar, nós somos obra-prima de Deus, como em alguns lugares diz, criaturas de Deus, criados em Cristo Jesus. Todos aqueles que já chegaram ao Senhor Jesus, experimentaram 2 atos da criação de Deus. Como foi destacado no início desse culto, olhamos o Salmo 139, em que destaca a maneira como nós fomos criados, entretecidos no ventre da mãe. Então, essa máquina, esse corpo, ele tem origem em Deus, foi Deus quem o criou. Mas, por causa do nosso pecado, estamos separados de Deus, e aqui há uma ação criadora de Deus, no momento em que nós encontramos a
a mensagem do Evangelho, nós somos vivificados. Somos uma nova criatura. Estávamos mortos, versículo 1, versículo 4. Agora nós somos vivificados, o versículo 5 fala sobre isso. E aqui no versículo 10, ele diz, nós somos uma nova criação de Deus. Agora temos uma vida espiritual. E agora veja, ele diz, essa nova criação, quando nós fomos criados para as boas obras. Veja bem, antes ele diz, você não é salvo por obras. E agora ele diz, você é salvo para as boas obras. As obras não pesam em nada para a nossa salvação. Aliás, se você acredita que as suas boas obras o ajudam, você está na contramão de Deus. Mas uma vez que sem ser por obras, mas pela graça de Deus, você creu e você foi salvo, agora na condição de filho de Deus, entenda, você foi salvo para alguma coisa. Você não foi salvo por boas obras, mas foi salvo para as boas obras. E o que são essas boas obras? Nós não podemos abordar esse texto aqui com a perspectiva espírita do século XX no Brasil, achando que boas obras significa ajudar os pobres. Creio que está incluído aqui. As Escrituras nos ensinam claramente que nós devemos assistir quem está necessitado. A ação daquele homem de prover roupa para o mendigo, comida para o mendigo, banho para o mendigo, o texto das Escrituras são provisões e expressões de boas obras, mas isso está longe de se resumir a isso. Boas obras aqui, para que andássemos nelas, significa que Deus quer transformar a nossa vida, de forma que a nossa vida se torna mais assemelhada a Deus, e o caráter de Deus é reproduzido em nós, em diversas áreas da vida. Ele vai começar a falar sobre esse assunto, a rigor, no capítulo 4, versículo 1 em diante. E vai até o capítulo 6, versículo 8. Descrevendo como é que nós nos relacionamos com a sociedade, como é que nós nos relacionamos com os irmãos, como é que nós tratamos com a questão de mágoas, como é que nós tratamos com questão de sexualidade, com pornografia. Como é que nós tratamos a esposa, como é que as esposas tratam os maridos, como é que os pais tratam os filhos, como é que os filhos tratam os pais, como é que patrões tratam seus empregados, como é que os empregados devem tratar seus patrões. Essas são as boas obras. Quando Deus salva alguém absolutamente pela graça, Ele diz aqui que essa pessoa que foi salva pela graça, ela foi equipada por Deus para passar por uma transformação de vida. Como é que pode um mendigo que está na sarjeta, 8 anos depois se torna um presbítero, um dos líderes da igreja? É por causa do que Deus preparou de antemão. Deus deu o Espírito dele, deu uma nova vida para essa pessoa, para você que creu, e agora você tem condições de evitar o mal que você não conseguia evitar antes, e de fazer o bem que você não era capaz de fazer antes. Uma vez que nós chegamos a Cristo, somente pela fé, na bondade, na graça, no amor, na misericórdia de Deus, providos naquela cruz, na qual o Senhor Jesus Cristo morreu por você e por mim. Quando nós cremos, chegamos livres para desfrutar dessa salvação. Mas uma vez que agora você está salvo, Deus tem um novo destino para a sua vida. Você pode me perguntar, mas e se o camarada tomou essa decisão por Cristo e ele efetivamente não teve mudanças de vida? Eu não sei dizer em todos os casos. Sei que algumas pessoas começam a crescer e mudar suas vidas mais rapidamente do que outras. Mas se não tem mudança nenhuma, eu não sei dizer. Deus é quem sabe e é Ele que é responsável por isso. Mas eu tenho uma sugestão.
Se não houve nenhuma mudança de vida, provavelmente não houve nenhuma conversão genuína. Porque uma conversão genuína vem acompanhada de uma nova vida. Vem acompanhada do Espírito de Deus. Vem acompanhada das condições que Deus dá para que nós andemos agora no que Deus planejou. Já ouvi algumas vezes as pessoas dizendo: Deus é bondoso e gracioso, Ele me salvou, e eu sei que eu posso fazer qualquer coisa agora que eu estou garantido. Eu não diria isso. E quando eu ouço isso, eu falo: é? Quem sou eu para julgá-lo? Vou deixar Deus fazer isso. Quando fomos salvos para um propósito. O Senhor Jesus vai dizer em João capítulo 15, versículo 8: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. O fato é, na medida em que nós chegamos a Cristo e vivemos a experiência real com Ele, o resultado disso vai se manifestar nas obras, vai se manifestar nos frutos, vai se manifestar na caminhada. Tem uma abordagem agora final com dois grupos de vocês. Talvez alguém aqui esteja chegando e agora esteja entendendo e ouvindo do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e tenha entendido que é somente pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, pela graça do Senhor Jesus Cristo, pela bondade, pela provisão de Deus, que naquela cruz deu seu Filho para morrer por você. E você nessa noite ouviu essa mensagem e entendeu. Você pode nesse momento render sua vida a Cristo e passar pelo perdão de Deus, pela declaração de que você é justo, pela vivificação, por se tornar um filho de Deus, por ser acolhido por Deus. Basta você expressar sua fé no que Deus está declarando, propondo, prometendo, oferecendo. Se você entendeu e quer tomar a sua decisão hoje, como a Camila que escreveu lá, 16 de dezembro do ano 2000, você pode nesse momento fazer sua oração e entregar sua vida ao Senhor Jesus. Vamos curvar nossas cabeças, e vocês que estão entendendo e podem nesse momento aceitar a Cristo, pode repetir essa oração comigo. Senhor, eu sei que eu sou um pecador, e eu entendo que eu não mereço nada para chegar a Ti, mas eu quero agradecer porque Jesus morreu por mim, porque o Senhor tomou a iniciativa, porque o Senhor fez toda a obra que precisava ser feita naquela cruz. Por isso, ó Pai, eu quero Te receber agora. Eu quero receber a Jesus como meu Salvador agora. Eu expresso minha confiança em Ti. Amém. As Escrituras dizem que todo aquele que vem a Jesus, Ele de modo nenhum vai lançar fora. Ele não espera que você venha com credenciais, com méritos. Ele quer você exatamente como você é. Mas além disso, vamos lembrar aqui, todos nós que já tivemos essa experiência com o Senhor Jesus Cristo e já cremos no Senhor Jesus Cristo há algum tempo, lembre-se disso. Fomos salvos somente pela graça, pela bondade, pela misericórdia, pelo amor de Deus. Mas não é para você continuar na vida que estava antes. Você tem uma nova caminhada agora. No capítulo 2, versículo 2, ele diz que nós andávamos nos padrões da sociedade mundana, de acordo com o que o diabo gosta. Mas agora, Deus deu condições para você ter uma nova caminhada, com uma vida marcada pelos princípios que Ele traçou. Vamos orar e encerrar. Pai Celestial, quero Te agradecer, porque podemos olhar para a Tua palavra e aprender a respeito do Teu Evangelho.
que não é alguma coisa produzida por nós, não é promovida por nós, não é por mérito nosso, mas unicamente, exclusivamente, por causa da tua bondade e graça. Ó Pai Celestial, sê com o teu povo aqui, desafiando, encorajando e fortalecendo a viver de acordo com a vida que o Senhor traçou e já preparou para nós, para que a gente venha andar. É o que eu oro, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.